Qual é o salário do intérprete de Libras atualmente? Isso é bem relativo, essa é a verdade, porque muitas pessoas estão acostumadas com a lógica de um salário que é um salário fixo. Mas a verdade, o intérprete de Libras, ele pode receber não apenas naquele local onde ele está trabalhando, mas também em outros. Exemplo, quando eu coordenava os funcionários surdos, lá, o valor que eu recebia era bem mais do que um salário mínimo na época. E era uma das melhores remunerações que alguém que atuava como intérprete de Libras receberia trabalhando dessa forma. Então, o valor que eu recebia era mais do que o valor que alguns intérpretes que trabalhavam em universidades recebiam para trabalhar como intérpretes universitários. Mas a diferença era que eu trabalhava ali quase 9 horas por dia, era 8 horas e 48 minutos. Enquanto os intérpretes universitários trabalhavam 4 horas por dia e às vezes ainda tinham uma folga durante a semana. Percebe a diferença? Eu saí desse trabalho que eu tinha coordenando os funcionários surdos, em que eu trabalhava ali 9 horas por dia praticamente, e fui aprovado numa banca e comecei a trabalhar como intérprete educacional, interpretando para o aluno surdo da sexta série até a oitava série, da seriação antiga, né? E lá eu recebia cerca de uns 400 a 500 reais a mais para trabalhar como intérprete educacional, só que lá eu trabalhava cerca de 4 horas por dia. E ainda tinha ali aqueles 30 minutos de intervalo. E teve algumas vezes que às vezes os professores faltavam, aquele horário ficava vago e eu estava lá, mas eu não estava interpretando. Outras vezes era aquela semana inteira de gincana na escola, em que eu estava lá, estava disponível. Se o aluno surdo precisasse, eu ia interpretar alguma coisa do evento em si, mas que eu não precisava de realmente eu não estava lá interpretando. Ou seja, o meu trabalho se tornou mais leve, mas eu passei a receber muito mais do que o valor que eu recebia antes. Quase o dobro, né? Se a gente for considerar isso e atualizando os valores para hoje. Mas, enquanto eu trabalhava coordenando lá esses funcionários, também na época que eu trabalhava como intérprete educacional, enquanto eu estava trabalhando nessa instituição aí como intérprete educacional na parte da manhã, escola pública municipal, na parte da noite, algum tempo depois, eu comecei a interpretar um curso técnico em redes de computadores. Lá eu recebia praticamente o dobro do que eu tinha no trabalho de manhã. E quanto tempo eu trabalhava lá? Cerca de 3 horas e meia, mais ou menos, por noite, 4 horas às vezes, porque tinha um momento em que tinha as atividades, as pausas, e que eu não precisava de estar com um aluno surdo naquele momento ali. Ah, mas era muito mais complexo interpretar aquilo? Não necessariamente. Lá no ensino educacional, como intérprete na parte da manhã, tinha aluno que subia no ventilador literalmente. Então, lá, às vezes, era mais insalubre do que o próprio processo de eu interpretar um curso técnico, em que aquele jovem se inscreveu para participar ali e que queria realmente se desenvolver como aquele profissional. Percebe? Então, o que diz da remuneração do intérprete não necessariamente é o tempo que o intérprete está ali realmente trabalhando, atuando ali. Teve outras situações, por exemplo, meu primeiro trabalho profissional como intérprete, em que nessa época, eu estava trabalhando como estoquista em uma distribuidora de livros. Amava. Ali, eu percorri e descobri tantos livros, tantas obras e tantas pesquisas relacionadas ao cérebro, às neurociências cognitivas, que hoje são base de muitos dos nossos métodos aqui, inclusive das minhas mentorias, inclusive do nosso método Profissão Intérprete. Percebe? Mas, enquanto eu trabalhava lá, nessa distribuidora de livros, meu celular tocou. E aí, quando eu fui atender, me perguntaram, você é intérprete de Libras? Aí eu falei, sou, mas a verdade é que eu nunca tinha trabalhado profissionalmente. Mas eu era um intérprete memorável. E então, naquela breve conversa ali, me chamaram para uma entrevista. Essa entrevista foi durante o meu horário de trabalho, inclusive, mas eu consegui autorização para ir, por quê? Por causa do diferencial que eu tinha naquele local ali onde eu estava trabalhando. Fui lá,
fiz a entrevista, fui selecionado e então, ainda nessa ligação, me perguntaram, na ligação ainda, né, tinham me perguntado qual era o valor da minha hora de trabalho. Naquele momento ali, o valor que eu respondi, a pessoa recuou um pouco e falou assim, mas é porque aqui a gente vai precisar, é toda semana, e vai ter um pacote, você trabalha com pacotes e tal, eu resolvi fechar um pacote com eles. Eu deixei o meu trabalho de quase 9 horas trabalhando naquela distribuidora de livros e comecei a trabalhar uma vez por semana como intérprete. E o valor que eu recebia ali era quase o mesmo valor do que eu recebia atualmente no lugar que eu estava ali como estoquista. Mas o grande detalhe sobre isso foi, logo que eu comecei a fazer esse trabalho como intérprete, a demanda não era de uma vez por semana. Eles precisaram de mim durante o dia todo por 15 dias. Eu trabalhei 15 dias e recebi o equivalente a 3 ou 4 meses de trabalho daquilo que eu estava tendo lá. Foi um período de um grande salto na minha vida. Mas, por que eu preferi deixar minha carteira assinada, como era naquele trabalho ali, e ir para essa outra possibilidade, trabalhando como intérprete uma vez por semana? Por quê? Porque lá eu ia ter mais flexibilidade de tempo. E naquele momento na minha vida, isso era muito importante para eu ter mais tempo livre, para eu poder me dedicar aos estudos da faculdade. Mas, em cada uma dessas situações, em cada um desses contextos de interpretação profissional que eu fui vivenciando, sempre eu recebia convites de outras instituições, de eventos governamentais e de muitos outros lugares, me chamando justamente para atuar como intérprete de Libras. Então, teve vezes em que eu saí do meu trabalho na parte da manhã como intérprete, à tarde eu estava em um hotel 5 estrelas interpretando um evento governamental com a comunidade surda e que por causa de ter interpretado ali, muitas outras portas se abriram para mim por indicação desses surdos que estavam ali, líderes na comunidade surda, e à noite eu estava interpretando já um outro evento mais próximo de casa. E eventos que no geral pagavam não apenas a hora de interpretação, mas que pagavam o transporte, que pagavam a alimentação. Teve eventos que eu interpretei ao longo da minha trajetória que me buscavam. Eu tinha meu próprio transporte, eu tinha moto na época, eu já tinha carro, mas disponibilizavam transporte para me buscar e para me levar. Para quê? Para que eu estivesse com a minha mente relaxada para poder interpretar. Ou seja, isso é ser um intérprete memorável. Percebe? E o mais legal de tudo isso foi que em todos esses lugares eu estava fazendo a diferença na vida dos surdos, fazendo a diferença para aquela instituição e, mais do que isso, sendo bem pago para aquilo que eu amo, faria até de graça, como tantas vezes eu fiz em tantos lugares. Então, as remunerações que eu percorri em cada um desses lugares, assim como as remunerações que hoje estão disponíveis no mercado de trabalho, elas variam bastante. Elas variam de R$70, por exemplo, para um intérprete iniciante por hora, mas você pode receber 100, 150, R$250 ou bem mais do que isso. Depende de como você se posiciona para aquela vaga. Eu vejo que hoje, muitas vezes, as empresas não estão preocupadas com o valor que elas vão pagar para o intérprete, com o valor que aquele profissional ele vai ter, mas sim se aquele profissional tem o perfil e a capacidade necessária para poder fazer a interpretação. Existem situações em que você vai receber não apenas como intérprete, mas você recebe como intérprete e recebe como coordenador de uma equipe de intérpretes que você chamou. Que, cá entre nós, na maioria das vezes, quem você está chamando são amigos seus para poder ir com você e fazer a interpretação. E eles recebem, ficam super felizes com isso, você recebe, fica feliz com isso e ainda recebe o seu adicional. Mas, enquanto isso, muitas vezes, hoje em dia, tem pessoas que são intérpretes de Libras e que estão lá em casa, sentado, trocando e procurando, rolando lá a Netflix e falando assim, ninguém me chama, não tem vagas na minha região e tudo mais. Gente, isso só acontece com quem se conformou
quem é intérprete memorável, não falta vaga. Na verdade, você passa a ter que escolher. Foram muitas e muitas as vezes que nos últimos anos, quando eu ainda estava trabalhando profissionalmente como intérprete de Libras no dia a dia, em que eu falei assim, não, eu não quero essa vaga. Eu indicava outra pessoa. Não, pode chamar outra pessoa. Não, eu não vou. A última vez foi eu estando morando em Aracaju, surgiu uma demanda grande de interpretação no estado de São Paulo. Mas que simplesmente eu falei assim, não, chame essa e essa pessoa. Vai lá. Percebe? Por quê? Por causa que eu fui evoluindo novas possibilidades agora de atuação. Percebe? Então, a remuneração do intérprete de Libras, ela pode ser por hora, pode ser por um pacote de horas, ou pode ser como algo fixo. Tem intérpretes de Libras hoje que recebem R$2.000, R$2.500, R$3.500, R$5.000. Tudo isso depende de onde você vai interpretar, que tipo de contexto de interpretação você vai interpretar. E olha, às vezes, quem está me ouvindo aqui pode pensar assim, mas será que eu vou estar preparado para interpretar numa faculdade? Será que eu vou estar preparado para interpretar num curso técnico? E aí você acaba se conformando e indo lá interpretar o ensino fundamental. Mas a grande verdade sobre isso é, não se sente preparado? Então procure se preparar, criatura. Não fique esperando a vida acontecer, não. Não fique esperando cair do céu uma vaga para você, não. Vá se preparar. E se você quer ter o meu acompanhamento, o meu direcionamento, olho no olho, até mesmo participar da minha escola de intérpretes ou mesmo de algum processo de mentoria comigo, tendo acesso a métodos exclusivos, validados, com base nas neurociências cognitivas e também técnicas validadas de tradução e interpretação para interpretar do português para Libras, da Libras para o português. E mais do que isso, de como você se posicionar, de como você ser esse intérprete memorável que as empresas chamam você, que às vezes você nem precisa de procurar pela vaga. A vaga surgem vagas, brotam vagas em que você começa já a ter que escolher entre uma e outra, ou você já começa a formar mesmo uma empresa ou uma pequena equipe de trabalho que você pode indicar às pessoas e ainda receber por essa indicação. Tudo isso agora está formatado com modelos de contrato, modelos de currículo, modelos de cartas de apresentação, tudo já validado realmente para você fazer a diferença e focar naquilo que você mais ama: a língua brasileira de sinais e as comunidades surdas. Então, se você quer ter o meu acompanhamento, meu direcionamento, tem um link logo aqui abaixo. Esse foi o nosso episódio de hoje do podcast Intérprete Memorável. Se você gostou, se você tem dúvidas, perguntas para mim, coloca aqui embaixo, deixe suas perguntas e comentários aqui. Elas são muito importantes, porque é com base na sua interação aqui que novos episódios vão ser gravados e vão ser publicados aqui para você. Eu te vejo nos próximos episódios e também lá na Escola de Intérpretes e nos programas de mentoria comigo, olho no olho. Vai lá!